Vamos continuar a exposição aqui, meus irmãos, com muito temor ao Senhor. Gênesis 9. Abra aí. Nós paramos na última sessão aqui de exposições, domingo passado, paramos no verso 17, correto, irmãos? E agora daremos prosseguimento dos versos 18 ao verso 23, tá? Iremos do verso 18 a 23. A minha versão King James é a primeira leitura que eu faço, tá? Então o irmão pode acompanhar na sua Bíblia aí, depois eu passo para João Ferreira de Almeida na exposição. O texto vai dizer o seguinte, irmãos: E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Verso 19. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. Verso 21. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. Verso 22. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. Verso 23 e último por hoje. E Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros, e viraram para trás e cobriram a sua nudez de seu pai, a nudez de seu pai. E suas faces estavam virados para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. Até aqui vamos orar e vamos pedir que Deus nos conduza aqui nessa exposição. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos conduzir, por mais uma vez o Senhor nos abençoar, com o privilégio de que é cultuar ao Senhor e estarmos aqui reunidos. Agora, neste momento, eu peço a sua condução no Santo Espírito para esclarecimento, para santificação, para convencimento dos nossos pecados, mas principalmente, Deus, eu peço que haja conversão também daqueles ouvintes, a qual ainda, Deus, não conhecem os caminhos de Cristo, que possamos olhar para Cristo em toda a exposição, que possamos enxergar todos esses pontos como a sua graça e a nossa necessidade, principalmente, Deus, de um Salvador, porque tocaremos muito no assunto do pecado hoje. Que o Senhor nos conceda graça, misericórdia e faça com que essa palavra tenha sentido em nossos corações. Que o Senhor seja glorificado em tudo. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Então, amados, estamos em mais uma sessão de Gênesis e estamos saindo justamente do pacto que Deus fez com Noé. E é um pacto onde Deus promete unilateral, apenas depende de Deus esse cumprimento do pacto de preservação da humanidade. Noé e seus filhos estão saindo do dilúvio. Eles então saem da arca juntamente com seu pai Noé. Noé erege ali um altar e cultua a Deus, adora ao Senhor. Em resultado a isso, Deus abençoa a sua família com a bênção de sede fecundos e multiplicai a terra, povoai toda a terra. E ao mesmo tempo Deus fala: façam isso, vocês estão sendo abençoados, e eu irei preservar a terra. Tempo de semeadura, como vemos ali no verso 22 do capítulo 8, a terra, enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura, tempo de colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. Digamos que esse aqui é um resumo do pacto feito entre Deus e Noé. E além disso, ele deixou um sinal para que lembrássemos desse pacto, e que até hoje o temos, né? O que chamamos de arco-íris. E ele vem justamente depois de chuvas acompanhadas, né, de um sol, digamos assim. E podemos ver esse fenômeno da natureza, que na verdade é um sinal da aliança de Deus. Então é glorioso, né, vermos na prática a palavra de Deus, vermos esses sinais
que alimentam a nossa fé. E ver realmente que Deus ainda tem se preocupado conosco. E agora, irmãos, saímos deste pacto, desta aliança que Deus faz, para uma situação agora um tanto quanto controversa, um tanto quanto incômoda, porque veremos aqui o pecado de Noé e o pecado do seu filho Cã. O foco do texto aqui, narrado por Moisés, é justamente agora trazer essa questão e as consequências do pecado. Mesmo após Deus subjugar a terra, eliminar todo o mal, porque os irmãos estão lembrados do verdadeiro motivo para o dilúvio? Capítulo 6, verso 1. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E assim começou a descendência setita com a descendência de Caim se misturarem. E logo aquilo que foi retomado, começaram no verso 26 do capítulo 4, pois a descendência de Sete invocava o nome de Deus, isso começou a se perder. E o texto diz, no verso 5 e diante, Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era apenas vil, continuamente. E essa maldade apenas se multiplicava, aumentava. Então assim nós percebemos, comparando os capítulos 4, 5 e 6, que ao passo de que uma descendência se mistura com uma descendência ímpia, a adoração a Deus ela vai sendo deixada de lado. E o que acontece quando a adoração de Deus é deixada de lado? Ou seja, essa proximidade do homem com Deus, logo o pecado toma cada vez mais forma. E esse foi o desejo de Deus, onde diz no verso 6 do capítulo 6, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. Então Deus, a partir disso, ele subjuga a terra. E agora nós temos no capítulo 9 a terra já renovada, a nova ordem instituída, Deus organizando as coisas, e o pecado foi embora junto com o dilúvio. Nós vemos agora o próprio Noé. Sim, o homem que está escrito lá no capítulo 8, verso 9, que foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. Sim, diz o texto, e Noé andava com Deus. Você pensa, Noé então um homem perfeito, um homem justo, muito semelhante com a narrativa de Jó, nos primeiros capítulos 1 e 2. Um homem justo, um homem perfeito perante Deus. E agora, veremos que ele pecou, que ele pecava. E de que Deus não apenas, ao subjugar a terra, aniquilando todos os seres, nós vemos então que o pecado é algo além da sociedade. Algo além de uma contaminação por influências. O pecado é algo intrínseco em cada um de nós. Em consequência, veremos também o pecado em Cã e as maldições que ficarão para a semana que vem. Mas o primeiro ponto que eu destaco nessa introdução, irmãos, é que Noé, mesmo sendo um homem importante na história, e um dos mais importantes, porque por meio dele Deus preservou a criação. Por meio de Noé, ele povoou a terra com a sua família. Noé era um homem de vida irrepreensível, de conduta ilibada. Noé era um exemplo como sacerdote no lar. Noé era um exemplo de homem que adorava a Deus, um exemplo de crente. Era Noé. Ele andou com Deus, como acabei de ler aos irmãos, obedeceu a Deus, deu resposta à graça. Foi pregador da justiça, como diz as cartas de Pedro no Novo Testamento. No entanto, Noé era um homem sujeito ao pecado. A corrupção permanecia em Noé, a corrupção do pecado. Por mais que Noé, não há dúvida quanto a isso, Noé é um homem salvo, um homem que encontrou graça. Ainda assim era um homem pecador.
mas um pecador penitente. E mesmo depois de ter andado com Deus, ele caiu no pecado ao embriagar-se e se mostrar-se nu dentro de sua tenda. Os grandes homens, então já veremos no texto, irmãos, os grandes homens de fé têm também os pés de barro. Então, antes de julgarmos Noé por esse deslize vergonhoso, deveríamos pensar em nossas vidas. Por mais santo que você seja, meu irmão. E Noé, em níveis de santificação, eu o coloco lá no topo da minha lista, não sei você. Somente Enoque e Noé colocados na Bíblia como aqueles que andaram com Deus. E mesmo assim, nós veremos uma situação vergonhosa para com Noé. Ou seja, um santo com os pés de barro. Ou seja, enquanto estivermos neste corpo, enquanto estivermos com essa corrupção remanescente dentro de nós, os nossos pés continuam pisando em lama. João diz que pecamos, e pecamos todos os dias. E com esses olhos, eu quero que você entre no texto junto comigo, e que a palavra de Deus fale ao seu coração. Porque é um texto que remove de nós todo orgulho, soberba, todo olhar altivo, todo pensamento de que Deus tem feito uma grande obra em mim, e talvez seja verdade isso, mas não um ponto para você se vangloriar em si mesmo. E assim como lemos em Coríntios, aquele que se gloriar, se glorie-se no Senhor, porque nossos pés são de barro. Nunca se esqueça disso. E que esse texto fique gravado na sua mente, e que você sempre se lembre, porque Deus pode te santificar, Deus pode sim, e irá concluir essa obra, mas nunca se esqueça de que material você é feito, de que tipo de condição eu e você estamos. Verso 18, entramos no texto. Utilizando agora João Ferreira de Almeida, tá, irmãos? A Ara, revista atualizada. Ora, diz o texto, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão, ou Cã, tá? Tem as diferenças de transliteração, e Jafé, e Cão, ou Cã, é o pai de Canaã. Então a primeira coisa que vemos aqui é o autor deste livro, Moisés, direcionando a nossa atenção para os filhos de Noé. Por quê? Porque agora a história se concentra neles. Se estávamos numa preservação e de repovoamento da terra, e que esse repovoamento partiria dos filhos de Noé, então o autor está progredindo na história. Agora os olhos não estão nem tanto em Noé, digamos, principalmente a partir do capítulo 10, que veremos esta prole, a descendência dos filhos de Noé. Noé, no verso 29, não mais existe. Ele morre. Tá? Não fará mais parte dessa história narrada por Moisés. Então, nossos olhos começam, desde o verso 18, a serem direcionados para os filhos de Noé. Moisés focaliza agora na prole de Noé, e ao citar os nomes dos 3 filhos, pretende chamar a nossa atenção, principalmente por o que virá em consequência, após o texto, até o final, as bênçãos e as maldições que são proferidas. 2 filhos de Noé são abençoados, e um filho dele, Cã, é amaldiçoado por Noé. Estes nasceram antes do dilúvio, entraram na arca com Noé, saíram com ele, foram preservados, alvos da graça de Deus, graça comum, não salvífica. Observe então que Deus, irmãos, quando quer, a partir de 3 homens, a partir de uma pequena família, Ele pode fazer algo grandioso. Ele pode preservar, inclusive, como dito em Provérbios para o Salomão, o ímpio para o dia da justiça. Tudo tem um propósito. Ele consegue, a partir de 3 homens, povoar toda a terra. Deus, Ele pode fazer, Ele não tem limitação no seu agir. Ele não tem limitadores no seu poder. Ele é infinito, Ele é onipotente. E Ele pode fazer um pequeno grupo se tornar milhares. Aumentar grandemente o fim
daqueles cujo início foi pequeno. Assim é o poder e a eficácia de uma bênção divina. Hoje você está numa condição, amanhã Deus pode mudar essa condição. Deus pode trazer algo novo. Deus é poderoso. Não estou dizendo que Ele irá fazer. Estou olhando para Deus apenas. Estou dizendo que Ele tem todo o poder. E aí está a base da nossa confiança. Porque continuo colocando as minhas esperanças no meu Salvador? Primeiro, porque Ele é imutável. Segundo, porque Ele é fiel. Terceiro, porque Ele ama. Quarto, porque é benevolente. E Ele possui todo o poder para realizar o querer em mim. Assim como Ele fará, a partir de 3 pessoas, repovoar toda a terra. Eu acho que é isso que Ele está falando para Jó. Jó, você pode fazer isso, Jó? Na leitura que estamos. Você pode, a partir de 3 pessoas, repovoar toda a terra? Você pode proferir a bênção da multiplicação, como eu faço? Que os nossos olhos estejam em Deus, irmãos. Que ao mesmo tempo que ressaltamos aqui o pecado de certos homens, também venhamos a ressaltar o agir de Deus, a eficácia de Deus em nossas vidas. Esse poder ilimitado, infinito. Este é o Deus ao qual servimos. E Ele pode mudar qualquer condição, se assim ele quiser, para os seus muitos e sábios conselhos. Então, o texto narra que os filhos de Noé que saíram da arca, foram Sem, Jafé e Cã. Percebam que Cã, ele tem um destaque aqui no finalzinho. Cã é o pai de Canaã. Então, amados, por que isso é feito? Menciona-se Canaã, filho de Cã, já que o conteúdo dos versículos seguintes tem consequências para um povo chamado povo cananeu. Um povo que irá prover desta região chamada também Canaã. Então, amados, Cuxi, o primogênito de Cã, não é mencionado, porque Cã tem outros filhos também, veremos no capítulo 10. Mas seu filho mais novo, porque foi amaldiçoado. O parágrafo foi escrito para mostrar que os cananeus foram amaldiçoados. Um povo que foi destinado para ter os propósitos, segundo Deus assim decretou, mas que não fosse um povo dele. Jebuseus vieram deste povo de Canaã. Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zermarreus, Amateus. Você percebe isso nos versos 15 a 18 do capítulo 10. Ali narra para vocês, meus irmãos, Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, Jebuseu, e assim ele vem falando de toda essa prole. Porém, uma prole a qual recebeu uma maldição do próprio Noé. Significa que nós temos poder para abençoar ou amaldiçoar alguém? O único que tem poder para fazer isso, irmãos, é o próprio Deus. Então nós devemos olhar, e isso ficará para a semana que vem, na exposição do texto, para a maldição que Noé profere, como o próprio Deus ali decretando aquilo sobre aquele povo. Ele então, a partir deste decreto, a partir desta maldição, ele vai dar características para esse povo. Por quê, irmãos? Todos esses que nasceram de Canaã habitaram a terra chamada Canaã também. E entraram em batalha com o povo hebreu. Porque quem conquistou a terra prometida foi o povo hebreu. E conquistar está para batalhar, guerrear, tomar. E nós vemos o relato de Êxodo, as batalhas já iniciando. Nós já vemos todo esse povo sendo combatido, principalmente em Josué, ao qual adentra efetivamente a terra prometida. E muitos desses se tornam escravos do povo hebreu. E está dentro a maldição. Que uma geração, um filho serviria o outro. Tá? Então assim, Moisés coloca a nossa atenção nesses filhos, para que possamos já nos preparar para aquilo que se desenrolará na história. Verso 19.
Ele diz que esses 3 foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. Ou seja, Noé, depois do dilúvio, irmãos, não teve mais filhos. Todo mundo foi formado, repovoado a partir destes 3. E Moisés enumera esses filhos de Noé. Não só porque está prestes a passar para a história seguinte, mas para ilustrar plenamente a força da promessa. Repovoarei a terra. Eis a ênfase. Moisés está mostrando aqui este poder de Deus para nós. Porque ele disse, repovoarei a terra. E assim ele partirá a executar isso que prometeu. Por isso que é enfatizado em 2 versos, 18 e 19, essa prole de Noé. E ele diz, e destes foi povoada toda a terra. Pois daqui podemos melhor conceber quão eficaz têm sido as bênçãos de Deus. Porque uma imensa multidão de pessoas precedeu. E em tão pouco tempo, irmãos, de um número tão pequeno de seres humanos, e porque de uma só e tão pequena família, procederam tantas e tão numerosas nações. Assim é o poder e a eficácia de uma bênção divina. Às vezes nós duvidamos, irmãos, das bênçãos do Senhor, das promessas, do agir de Deus em nossas vidas, do que Ele pode realizar. Às vezes nós vivemos tão envolvidos no pragmatismo da rotina nossa, dos nossos afazeres, das nossas obrigações, e esquecemos de que nós servimos e cremos num Deus do sobrenatural, de que Ele pode fazer justamente o que Ele está propondo aqui no texto. Você já pensou que da sua família, de uma mulher estéril, Ele pode fazer mãe de muitos filhos? Que Ele pode fazer, irmãos, da sua família uma grande nação? De Noé, Ele povoou toda a terra. Toda a terra. Talvez aos seus olhos, se você estivesse ali presente, você falaria, não, é impossível. Olhar para hoje, bilhões de pessoas neste mundo, e a partir de 3. Isso é apenas uma pequena amostra do poder de Deus. Do poder da bênção divina. E pensar que ser abençoado por Deus é estar conectado a este poder, é estar usufruindo e bebendo desta fonte. Que isso traga deleite para os nossos corações, irmãos. Que isso alimente em nós as esperanças contidas em Cristo, que nos abençoa nas regiões celestes. Porque em Cristo nós temos acesso a todas essas bênçãos, pois Ele é o primogênito dentre muitos. Ele adentrou aos céus e através de Cristo, desse precursor, nós temos acesso ao trono de graça, a qual podemos recorrer a este Deus poderoso a qualquer momento, a qualquer instante. Orando, confiando, desejando, contemplando. Este é o Deus, irmãos, a qual servimos. E às vezes olhamos para as coisas tudo frustradas em nossas vidas e esquecemos deste Deus. Julgamos o todo pela amostra, mas a sua amostra também é o agir de Deus. Só que você talvez esteja diminuindo Deus através daquilo que você está vivendo. Que você se arrependa disso. E olhe para o texto e olhe para o que Deus está fazendo aqui. Verso 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Começou Noé a cultivar a terra. Então, ou seja, irmãos, a atividade que Noé se aplicou foi a de lavrador. Em hebraico, vai dizer Adamá, né? São 2 palavras juntas, né? Ish Adamá, que significa homem, no sentido de macho, né? Homem, e a segunda palavra, Adamá, que vai também uma transliteração de Adão, homem da terra, ficaria. Então Noé é colocado aqui por Moisés na narrativa como o homem da terra, o lavrador, aquele que cultiva a terra. E ele manteve essa relação, ele se ocupou
com esta tarefa após o dilúvio. E pensando um pouco mais agora na nossa constituição, e a própria palavra Adamá nos permite fazer essa analogia, todos nós somos naturalmente homens da terra. E por quê? Até mesmo no sentido literal. Porque nós fomos feitos da terra. Nós vivemos na terra. Nós somos direcionados a ela. Os nossos meios relacionais estão para com as relações aqui desta terra. Tudo provém deste solo. Todos os produtos, alimento, tudo que nós temos provém disto aqui. Inclusive nós mesmos. Do pó viemos, para o pó retornaremos. O seu final é terra. Seu corpo se transformará em terra. Lá no meu quintal, às vezes acumulo um monte de folha lá, né? Às vezes não, constantemente. Né? Aí, quando você vai tirar as folhas, o que tem embaixo lá? Terra. Ela vai apodrecendo e ela vira terra. E você? Vai virar terra. Tá? Então pense, irmãos, que nós também somos este homem da terra. Muitos são pecaminosamente assim. Cada vez mais entrelaçados aos assuntos terrenos. Então não é pela nossa constituição natural que nós vivemos. Porque carne só pode gerar carne. Mas nós nascemos de novo. O homem natural agora se torna um homem espiritual. Aquele que foi feito da terra recebe parte do que não é terra. E pelo Espírito nós somos, de certa forma, desconectados desta parte terrena. Porque almejamos coisas maiores. Mas ainda assim, com os pés de barro, como eu falei na introdução. Mas aqueles homens que vivem pecaminosamente, viciados em coisas terrenas, esses vão além dos propósitos espirituais pela qual o homem foi feito. Porque desde a sua constituição, além de ser feito do pó da terra, Deus soprou o seu Espírito sobre nós. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança, com propósitos espirituais, para a adoração, para servi-lo. Noé foi, por seu chamado, agora levado a negociar os produtos da terra. E não era um homem espiritual. E o texto diz para nós que, a partir de ele começa a cultivar, é que ele também estava entrelaçado, de certa forma, para preservação natural nesses assuntos. E começou a Noé a ser lavrador da terra. Isto é, algum tempo depois de sua saída da arca, ele retornou a esta tarefa. E essa tarefa levou ele a plantar uma vinha. Tá? Então perceba, irmãos, por mais espiritual que o homem seja, ele sempre estará envolvido em algum assunto terreno. Noé, um homem espiritual, isso não há dúvida para nós, tanto em Hebreus quanto no próprio Gênesis narrado, um homem que buscava o Senhor, andava com Deus, mas nunca deixou de se preocupar também com o seu sustento, com os seus labores. Onde eu quero chegar? Aqueles que são alvos da graça jamais passam a ser homens ou mulheres ociosas. Homens que vivem do ócio. Nós, amados, sempre buscamos, através destes meios relacionais terrenos, trabalho, o que seja, buscar algo além. Nós sempre voltamos para essas tarefas de forma que glorifique ao Senhor. E ele planta uma vinha. Noé agora não é mais um carpinteiro que constrói a arca. Noé agora é um lavrador de terra. E depois que saiu da arca, passou a plantar esta vinha. E vinha, irmãos. E o seu fruto, eles tornaram-se símbolos de uma vida plena, principalmente nas promessas messiânicas, a qual gostaria de trazer para os irmãos. A vinha, o fruto da vide, que inclusive utilizamos na ceia do Senhor, ela passou a ser um símbolo. Veja Miqueias 4, verso 3 e 4, aonde fala para nós sobre um tempo messiânico.
Um tempo prometido pelo Messias e através dele. Veja, ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o símbolo da videira, do fruto da vide, sempre está para esta paz. Em João capítulo 15, verso 1, Cristo diz, 15:1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele chama a si de videira, esta árvore que produz frutos, e frutos benéficos inclusive. A videira é originária, irmãos, da região oriental, do Ponto e da Armênia. A partir dali espalhou-se ao longo da história para outros povos. As vinhas, o seu produto, são um progresso em relação ao cultivo convencional da terra. Além do esforço necessário à vida, a parreira, né, que também é esse conjunto aí de videiras, gera também um produto destinado à alegria e ao descanso. Como com a produção de vinho, o fruto do cultivo não se limita apenas à alimentação para a vida, mas dá origem a uma bebida festiva. Nós vemos em João capítulo 2, Cristo transformando água em vinho, e em vinho bom. Então esse fruto da vide, ele também é um sinal de alegria. É um símbolo de alegria. O vinho é utilizado em festas, inclusive biblicamente. O rei Lemuel, né, que está em Provérbios, ele recomenda para aquele que está passando por uma grande tristeza que tome um pouco de vinho. O vinho no Novo Testamento é inclusive utilizado para fins medicinais. Paulo recomenda a Timóteo tomar um pouco de vinho. Então, em si a vinha e o produto dela não é pecado, é benéfico. É bênção de Deus. E não devemos olhar isso com um olhar pejorativo, porque Noé caiu nisto através disto. Mas sim como algo que é abençoador, irmãos. E repito, Noé então está aqui em um empreendimento. Noé continua trabalhando. Que homem trabalhador, né? Noé não para de trabalhar, já velho, com mais de 600 anos, porque tudo indica que ele saiu com 601 anos da arca, e ele continua lavrando a terra. Quem trabalhou na horta, né, quem trabalhou já em sítio, sabe como que é pegar numa enxada e lavrar a terra, né? A Ana Paula não gostava, né? Quando acordava cedo lá, né, Ana Paula? Para tirar as tiriricas lá da horta, né? Tiririca, aquelas ervas daninhas, né? Dá trabalho? O sol começa a arder na cabeça, né? Se não tomar um café da manhã reforçado, desmaia, né? Desmaia. Ou seja, Noé já velho, no verso 29 ele vai morrer, né? Mas muito além, Noé, foram 950 anos que ele viveu. E sempre trabalhando. Isso fica um alerta para nós, que hoje em dia, o que esses homens gostam de viver no ócio, que esses homens gostam de viver, né, na vagabundagem propriamente dita, e não querer trabalhar, isso é pecado. Tá? Isso também entra até mesmo nas cláusulas de deserção, como nós vimos lá em Êxodo, né? O homem, no mínimo, tem que prover alimento, roupa, né, e comida, né? E os direitos matrimoniais, que envolvem outras questões. Noé mostra para nós esse exemplo. Observe que, embora Noé fosse um grande homem, um homem velho, um homem grandemente favorecido pelo céu e honrado na terra, ele não viveria uma vida ociosa, nem consideraria a vocação de lavrador como algo inferior para si. Porque muitos pensam, não, eu sou agraciado de Deus. Faxineiro? Não. Lavrador de terra, sujar as mãos, cheio de calo na mão? Não. Se eu sou filho de Deus, eu quero as melhores coisas. O que essa teologia demoníaca da prosperidade aí prega. De que um homem não pode ter um emprego
digamos simples, de que simples não tem nada. Todo emprego tem a sua importância. Noé não leva isso para si, ele é um lavrador. Um lavrador que andou com Deus. Um lavrador que andou com Deus. É o que eu sempre digo, meus irmãos. Do que adianta você almejar grandes salários e não ter comunhão com Deus? É mais fácil você ter comunhão com Deus e ter qualquer outro tipo de tarefa adâmica, digamos assim, da terra. Seus envolvimentos nas coisas desta terra. Mas o principal é o seu relacionamento com Deus. Eu prefiro muito bem ser um lixeiro que seja, mas um lixeiro que anda com Deus, do que ser um diretor de uma empresa que não anda com Deus. Do que importa? Eu prefiro ser um vendedor de queijo. Prefiro ser aqueles homens que passam vendendo alho na rua descascado. Eu prefiro ser este que anda com Deus do que qualquer outra coisa. E o que nós, pastores amados, mais percebemos é que esses relacionamentos na terra às vezes tiram o foco das pessoas de Deus. Às vezes não, grande parte. A pessoa prioriza o trabalho, prioriza as coisas da terra e desprioriza as coisas de Deus. A ordem está invertida. Que você se aplique naquilo que você possui. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 7, 24. Que a nossa preocupação seja, e o contexto ali de 1 Coríntios 7, 24, amados, ele é importantíssimo para nós. Porque seja servo, seja o que for, cada um se aplique naquilo que foi, né, o que possui. Veja, 1 Coríntios 7, 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Se você foi chamado na condição de servo, continue servindo ao seu Senhor, mas com o chamamento de Deus. Se você foi chamado por Deus numa condição de marido, que você continue sendo um bom marido, aperfeiçoado nisto cada vez mais. Noé era um homem que andava com Deus e fazia tudo para a honra e glória do seu Senhor. Verso 21. Bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. Noé então teve acesso ao produto do seu próprio trabalho. Há um primeiro contato aqui, né, só a primeira parte, bebeu do vinho, não teria problema nenhum. Ele teria parte ali com aquilo. O trabalhador é justo, né, do seu salário, é justo ele ter a sua recompensa. O problema é o que vem em complemento. E embriagou-se. Do hebraico shakar, significa estar ou ficar bêbado, embriagado, estar intoxicado. O verbo aqui é um verbo, esse embriagou-se, na gramática hebraica, é um verbo cal, sequencial e imperfeito. Significa o quê? Funciona como uma conjunção perfeita, ou seja, aconteceu, né, uma conjunção perfeita, que está ligado ao verbo anterior de beber. Então ele não foi só beber. Ele bebeu de forma, o verbo cal está na voz ativa, então ele realmente quis fazer isso, ele é o agente da ação, e ele tomou de forma a embriagar-se. É isso que o texto está dizendo. Noé se enveredou nesta bebida do vinho, de forma a ficar intoxicado com ele. Bêbado. Ou seja, houve um descontrole. A primeira referência, porém, que temos sobre o cultivo de uvas, e a primeira menção ao vinho, já traz informação de que o uso deste foi moderado. Porque a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra vinho, bebida, embriaguez, é aqui. E perceba que os dois já aparecem na Bíblia unidos. Vinho e embriagou-se. Ou seja, será que tem um sinal de alerta para nós? Será que tem que ter um grande ponto de exclamação aqui, chamando a nossa atenção? Ou seja, irmãos, a informação de que o uso deste imoderado vai trazer danos. Moisés relata isso, não para desonrar a Noé, mas para advertir os homens contra o mal da intemperança.
O que é a temperança, irmãos? A temperança nada mais é do que o domínio sobre os seus sentimentos, o controle sobre as suas emoções, seus impulsos. E isso é um fruto do Espírito Santo. A temperança. Sabe as pessoas que são muito emocionadas? Que quando está, por exemplo, e é um pecado isso, né? Nós vemos inclusive no nosso meio irmãos pedindo oração quanto a isso. Né? Quando eu estou muito ansioso, eu como muito. Quando eu estou muito triste, eu bebo muito. Tudo isso é falta o quê? De temperança. Quando os problemas começam a surgir, eu desvio para o trabalho. Eu vou trabalhar muito de forma a negligenciar a minha família. Também falta de temperança. Falta de controle. Então, Moisés está relatando isso como um alerta para nós, para advertir os homens contra este mal, bem como para encorajar os pecadores arrependidos a esperarem o perdão. E isso mostra que os melhores dos homens não estão isentos do pecado, irmãos. Porque quem está pecando aqui é o próprio Noé. Os melhores homens não estão isentos do pecado, nem seguros de não cair. E que embora Noé fosse um homem perfeito, ainda assim não estaria sem pecado. E que embora fosse um homem justo, não era pela justiça das obras, mas pela justiça da fé. Então isso já explica para nós que a perfeição narrada lá no capítulo 6, verso 9, e justiça, não se trata de algo encontrado na própria pessoa de Noé. Se trata de algo externo, recebido, por graça. Se a justiça dele estava ali presente, a justiça era a própria justiça de Cristo. E se ele era perfeito, era por causa da perfeição daquele ao qual ele justificou. O pecado, então, traz vergonha a Noé. E quando havia juntado o fruto desta vide, provavelmente ele designou um dia, então, irmãos. O que os teólogos vão dizer aqui? Da onde que vem essa bebedeira? Porque parece que fica muito solto, né? De um verso para o outro, começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Ok. No verso 21, bebeu do vinho, não tem ideia de tempo. Não tem ideia de acontecimentos cronológicos. Apenas pontos que foram narrados. Então muitos teólogos eles vão se aprofundar um pouco nisso e vai dizer que Noé, ele tinha ali momentos de júbilo, de banquete, juntamente com a sua família. Eles se juntavam ali para comer, para festejar. E não tem problema algum nisto, comemorar um aniversário, por exemplo. É um momento onde podemos estar reunidos com os nossos familiares. A vinha de seu fruto estava presente nessa possível festividade para muitos teólogos. E sua missão, em tese, né, Noé olhava para a sua missão como já concluída. Então era um tempo aqui, analisando todo o contexto aqui, o enredo da história, que Noé já construiu a arca, que a arca já repousou sobre a terra, que ele já cumpriu com o seu papel para com Deus, a sua obrigação, e agora é um recomeço, é um momento de alegria. A terra está sendo repovoada a partir deles. É um momento, sim, de contentamento no Senhor. Você não estaria feliz? Deus nos preservou, estamos aqui agora, reunidos, a minha família foi preservada. Vamos festejar, vamos nos alegrar. É ano novo, gente. Então, este sentimento que Noé estava tendo, irmãos, levou a essa possível festividade. Podemos até supor que ele tenha antecedido a festa com um sacrifício para a honra de Deus. Não descartamos isso. Se esta parte inicial foi omitida, era justo que Deus, posteriormente, o deixasse sozinho, para que aquele que não começou com Deus terminasse com os animais. E talvez Noé tenha designado essa festa com propósito. No seu encerramento, abençoar os seus filhos como Isaac. Você lembra quando Isaac abençoa tanto Jacó quanto Esaú? O que ele pede? Façam para mim um jantar. Preparem para mim, que eu irei abençoar. Então talvez Noé tivesse essa intenção também. Nesta festa, abençoar os seus filhos. E o próprio texto vai desenrolar para essa questão. Porém, as coisas saíram um pouco do controle, né? Talvez nessa possível festividade, que eu não descarto como uma grande possibilidade,
E envolvendo essa bebida, o descontrole veio. Mas o que eu queria destacar para os irmãos, olhando para esse pecado de Noé, é que a Bíblia, propriamente dita, ela não condena nem o cultivo, nem tampouco o hábito de beber vinho. Que os irmãos dizem, nossa, o que é isso, pastor? Não, a Bíblia não condena. Risby, teólogo, vai dizer, as uvas, passas e vinho eram elementos importantes da dieta do povo no Oriente Médio. Na verdade, na sociedade do Antigo Testamento, o vinho era considerado uma bênção de Deus. Você pode ver isso em Salmo 104, em Deuteronômio 14, 26. E o vinho é usado, inclusive, no ato de sacrifícios, irmãos. Levítico 23, 13, fala lá para derramar um pouco de vinho também. Ou seja, não existe nada em si na fruta e na bebida como pecaminoso. Por outro lado, a Bíblia condena o quê? A embriaguez. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Como bem pontuou Bruce Waltke, o vinho pode trazer alegria, quando ingerido em moderação. Lassidão moral e tristeza, se ingerido com excesso. E as condenações bíblicas quanto ao uso exacerbado e descontrolado da bebida, ela vem, como dito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Provérbios 23, verso 19 a 21, temos essas proibições. Nos conselhos sábios nós vemos, ouça meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam, olha lá a palavra, encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. E geralmente as bebedeiras estão acompanhadas de glutonaria. Tanto festas, danças, quanto até mesmo a comida exacerbada. Isaías 5,11 tem um dos ais. E esses são direcionados aos alcoólatras. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Ai. Esse ai, ele tem um tom de juízo. Romanos 13, verso 13. Comportamentos dos beberrões, veja só. Comportemo-nos com decência. Como quem age à luz do dia, não em orgias e outro ato que acompanha geralmente bebedeiras, orgias, imoralidade sexual. Não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Um dos grandes problemas que Paulo enfrentou nas igrejas gentílicas eram cultos pagãos que envolviam bebedeiras, comilanças e também orgias e imoralidade sexual. Tá? E 1 Coríntios 6,10, para fechar essas proibições, quem herdará o reino de Deus? Quem não herdará? Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Pastor, Noé não foi salvo então? Noé praticava isso com constância. Noé era um homem que andava com Deus. Ele teve um deslize. Então, amados, que reflitamos sobre a questão do álcool. E eu, na minha vida pregressa, antes da conversão, eu era um grande adepto ao alcoolismo. Minha esposa sabe bem disso. E eu tenho que entender e analisar essa questão à luz da Bíblia. O que ela me informa? Quais são as consequências? O que é este álcool? O álcool, nós temos que entender que ele não é um estimulante, porque muitos pensam, o cara quando bebe ele ganha coragem, ele perde o freio, Mas não, na verdade você tem que analisar no oposto. O álcool, na verdade, ele é um depressivo. Por quê? Ele é um ladrão do cérebro. Concordo com Braumer quando diz que o álcool pode anestesiar as pessoas, enfraquecer seus sentidos, debilitar suas forças e roubar-lhes a dignidade. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor. E nesse sentido,
a sensualidade, o vinho, o mosto, tiram o entendimento, irmãos. Por exemplo, a embriaguez tira do indivíduo o pudor. Ou seja, ele não fortalece seus sentidos, ele enfraquece. Ele tem um efeito anestesiante. Ele tira a sua sobriedade, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de meditar nos textos bíblicos, a sua capacidade que você tem de pregar o evangelho para si mesmo. É por isso que muitas atrocidades nascem do alcoolismo. Veja Oséias 4:11, né, também em um tom de juízo do profeta sobre a nação, mas ele fala que o vinho tira o entendimento. Veja, a prostituição ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. O vinho, então, interfere e prejudica o entendimento. Então, observe que aqui o grande mal do pecado é a embriaguez. O pecado de Noé não é ter feito uso do vinho e ter sido embriagado. Ela descobre e expõe os homens, irmãos. Elas mostram, até mesmo declaram as suas fraquezas. Eu lembro quando eu bebia, uma das grandes consequências que eu tinha era ficar chorando. Ficar chorando, falando do meu passado, o que aconteceu comigo, né? E ficava lá lamentando. Expõe as fraquezas. Quando estão embriagados, revelam com muita facilidade os segredos que lhes foram confiados. Outras vezes eu ficava agressivo. Queria arrumar briga. Por quê? Perdi a minha capacidade de ponderar. Poxa, vale a pena entrar nisso? Você vira um animal. Sem sentidos. Esse é o poder da embriaguez. Te expõe ao ridículo. Te expõe ao ridículo. Revela com facilidade os segredos que lhes foram confiados. Se alguém te contou um segredo muito importante, se você está bêbado, perdeu sua sobriedade, seu senso de ponderação, você vai logo soltar aquilo para alguém. Porteiros embriagados deixam os corações abertos. Ela desgraça os homens, expõe ao desprezo. Assim como a embriaguez os revela, assim também os envergonha. Já viu um bêbado dormindo na rua? O cachorro lambendo a boca? Aquilo é vergonhoso. Um homem sendo carregado, tirando a roupa dele, tendo que dar um banho gelado nele. Já passou por isso? Vergonhoso. Atitude deplorável. E o que mais me impressiona é que as pessoas vivem em torno disso, achando hoje em dia que isso é bonito. Pensam que a sextou das pessoas é justamente se submeter o quê? O que elas falam? Hoje é o dia da maldade. Elas falam isso hoje. Hoje é o dia da maldade, o dia da depravação. Hoje é o dia da bebedeira. Hoje é o dia da orgia. O sextou das pessoas é isso. O que me impressiona é crente falando sextou. E o que por detrás dessa palavra sextou está impresso, né? Então, amados, que nós tenhamos cuidado com este pecado horrível, com este pecado tão vergonhoso. Os homens dizem e fazem quando estão embriagados aquilo que quando estão sóbrios corariam de vergonha só de pensar. Então a bebida, ela traz esse efeito anestesiante e prejudicial e vergonhoso para o homem. Cuidado com o consumo. Porque ao mesmo tempo que eu falei sobre a embriaguez, eu disse que não é pecado você tomar vinho. Não é pecado você fazer uso de alguma bebida alcoólica. Desde que isso glorifique ao Senhor. Ah, como que eu vou saber isso? Uma boa métrica é o que Paulo diz em 1 Coríntios 8, do verso 9 a 13, que eu gostaria de ler para os irmãos. Aqui o que está envolvido é a participação e fazer uso de comidas, que talvez fossem comidas utilizadas pelos pagãos. E Paulo diz, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos.
Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir, você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado ao ídolo? Então um neófito na fé, vê o crente, já está na igreja um tempão, aí vê ele fazendo, opa, então eu posso fazer também. Né? Continua. Assim esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Olha o perigo dessa liberdade que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Opa, então vou fazer uso? Vou fazer uso disto? Vou beber? Vou fazer uso de bebida alcoólatra? Um irmão, quando veio para essa igreja, perguntou: como você enxerga a questão das bebidas? Né? Porque veio da igreja presbiteriana e geralmente lá, né, alguns bebem lá e não vou questionar o limite que eles estabelecem para isso. Mas esse texto fala muito forte a mim. Esse texto aqui baliza a minha conduta se eu vou ser um abstenho ou não da bebida alcoólica. Tá? Ainda mais por todo o meu passado. Ainda mais como um pastor. Então eu penso nisso e trago para a minha consciência e trago também para a minha atitude que pode ferir alguém que é fraco. Tá? Certamente que a permissão para o consumo não significa uma prática comum e habitual entre os crentes. Devemos entender que o meio leva ao fim neste caso. Por quê? Quantas famílias foram destruídas pelo alcoolismo? Quantos abusos sexuais foram motivados por essa falta de ponderação e sobriedade? Que leva a esses abusos, a essa imoralidade sexual. Quantas feridas trazemos devido ao consumo desenfreado do álcool? Quantas pessoas vieram de um lar onde o pai chegava bêbado e batia na mãe? Quantas coisas. Para chegar na igreja, onde é o local onde ela recebe o refrigério da alma, ela vê o seu líder tomando cerveja? Que tipo de resgate na memória ela vai ter? Será que ela continuará vendo a igreja como o local onde ela recebe esse refrigério? Então, por mim, aí você tem o Espírito Santo, meu irmão. Aí você toma suas decisões. Devido à carreira que me foi proposta, e ao que eu vejo no nosso cotidiano, no Brasil principalmente, eu prefiro me abster dessa questão. Eu não tomo nenhuma cerveja, nada. Eu não ponho nada na minha boca. Mas é pecado se eu tomasse uma cervejinha por dia? Não. A Bíblia não condena o uso da bebida alcoólica. Ela condena a embriaguez. Tá? Que fique claro para nós e que você busque equilíbrio nessa questão. Noé não teve equilíbrio. E olha que Noé talvez seja mais santo do que eu e você. Talvez. Aí você pensa: não, eu ando com Deus, eu sou sóbrio, né? Eu sou santo. Primeiro que para ser santo você não vai ter essa ilustração que eu estou fazendo aqui. Né? Mas mesmo Noé caiu. Aí você quer pagar o preço para ver se vale a pena esse risco? Aí é por sua conta. Tá? E qual a consequência? Embriagou-se, tem um E aí, né? Uma partícula de adição, achava-se nu dentro da sua tenda. Lembra que eu falei que o vinho, né, o uso exacerbado da bebida alcoólica leva à vergonha? Noé se achou nu dentro da sua tenda. Como resultado, vemos a embriaguez e a nudez de Noé. E amados, no Antigo Testamento, a nudez implica indignidade e desonra. A pessoa, quando perde sua dignidade humana e social. A queda de Noé ensina que todos podem pecar e que ninguém está acima além da tentação. Também ensina que não apenas todos podem pecar, mas todos realmente pecam. Por fim, ensina que somente o poder e a graça de Deus podem nos ajudar. Mas veja, amados, que a nudez realmente ela é um símbolo de vergonha. Abacuque 2, verso 15 a 16, né, juízos sobre as terras de desonra. Veja os termos utilizados pelo profeta. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor.
até que ele fique bêbado para lhe contemplar a... E eu tinha uns amigos que eram assim, bebe. Ó, mais uma, bebe mais uma. Vai, bebe. Crente que tem bar. Tá certo? Já conheceu? Já. Ah, mas é meu meio de vida. Justifica? Quantas famílias está destruindo? E ele que dá, tó. Ele está descobrindo a nudez das pessoas. A vergonha. E venhamos a pensar nisso, tá? Porque pode chegar aqui um irmãozinho e falar, sou crente, mas tem um bar, é meu meio de vida. É o bar. E aí, vamos fazer o que com esse irmãozinho? Né? Então, amados, pensemos nisso. Lamentações 4:21, juízo sobre Edom. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice, você será embriagado e as suas roupas serão arrancadas. Quantos amigos eu tive, né, que ia dando bebida, porque queria ver o máximo descontrolado possível. Outro dia um amigo meu falou, ele chama eu, né, o Dé. O Dé tinha que, né, pelo menos ficar só mais um ano como ele era antes. Eu falei, negativo, isso aí já passou. Não, você é muito chato agora, careta. Obrigado, isso é um elogio para mim. É isso mesmo, né? Mas eles querem, tem esse desejo o quê? De dar bebida, de querer ver você fora de si, de ver você nu, andando na rua, de ver você fazendo atrocidades. O ímpio quer isso, o ímpio se alegra com isso. É como se fosse um bobo da corte. E eles ficam lá rindo. Olha lá, sextou, vamos lá, bebida. E o crente às vezes deixa ele sentar na casa dele. Seu marido bebe? Traz bebida para sua casa? Você compactua com isso? Tem destruído seus filhos? Tem destruído sua família? Qual é seu posicionamento quanto a isso? Porque para muitos você fala, nossa, é só isso que eu queria ouvir do pastor. Eu posso tomar minha cervejinha. Cuidado. Essa liberalidade pode causar sua ruína. O que trouxe grande vergonha para Noé que andou com Deus. E você anda com Deus? Então cuidado. Embriaguez e nudez são colocados juntas, irmãos. Noé, depois de uma longa jornada com Deus, caiu uma desgraça, embriagou-se. O resultado da embriaguez é a falta de pudor. Embriaguez e nudez caminham juntas, colhendo vergonha e desonra. Embora esses dois pecados de Noé tenham ocorrido no interior de sua tenda, tais fatos foram registrados e trombeteados aos ouvidos da história. Está na Bíblia. Um ato de Noé pecaminoso ficou registrado, trombeteado. Para quê? Para expor Noé apenas? Não. Para alertar o perigo enganador do pecado, porque olha quem está envolvido no pecado. Não é qualquer um, é Noé, alvo da graça de Deus. Somos pecadores penitentes, irmãos. Dentre outros exemplos, nós vemos Abraão mentindo sobre sua esposa. Gênesis 12, Gênesis 20, vemos isso. Seu filho Isaac seguiu o mesmo exemplo. Gênesis 26. Moisés, por exemplo, perdeu a calma e, com o resultado, ficou privado do privilégio da Terra Santa. Números 20. Josué tirou conclusões precipitadas e acabou defendendo o inimigo. Josué 9 e 10. Davi cometeu adultério com Betseba e planejou, providenciou o assassinato do marido dela. 2 Samuel 11. Quem está de pé, vigie para que não caia. Aí eu vou fazer uso de algo que pode me levar a cair? Irmãos, eu penso, antes de eu pensar em bebida, sabe o que eu penso? Eu já tenho tanto pecado que me acompanha. Aí eu vou dar ocasião para mais um pecado na minha vida. Vou ficar quietinho na minha. Deixa para lá isso aí. Mas também não vou condenar quem faça uso. Moderado, claro. Se embriagar e continuar nessa prática de embriaguez, aí graças a Deus a Bíblia nos dá disciplina eclesiástica. Aí é fácil de resolver, tá? Noé foi agora surpreendido em sua falha.
Este foi o seu pecado. E eu gostaria de destacar 3 pontos, olhando para esse pecado em Noé. Primeiro, como já destacado, somos falhos e pecadores. Que a cópia mais clara que o mero homem já escreveu, desde a queda, teve seus defeitos e traços em falso. Qualquer homem, então, ele possui falhas e erros. Foi dito a respeito de Noé que ele era perfeito em suas gerações. Capítulo 6, verso 9. Mas este fato mostra que essas palavras se referiam à sua sinceridade e não à sua perfeição isenta de pecado, como já dito também. Segundo ponto, e esse é o ponto. Lembra que eu disse aos irmãos que teve uma possível festa ali, né, uma festividade de Noé com seus filhos, sua família, onde provavelmente envolveu esse uso de bebida? E que o tempo ali, talvez na concepção deles, era um tempo de bonança? Um tempo de que o dilúvio já passou, a ira de Deus já se afastou de nós. Pois é, os tempos de bonança são perigosos. Por quê? Que às vezes aqueles que com vigilância e resolução têm pela graça de Deus mantido a sua integridade em meio a tentações e dificuldades, quando eles se veem em segurança, vem um descuido. É interessante quando analisamos o povo de Israel, quando estava lá cativo no Egito, estava lá sofrendo, a carga de trabalho aumentando, levava eles a clamar, orar, tanto que Deus responde. Foi Deus tirar eles de lá e fornecer a comida para eles. Eles precisavam trabalhar pela comida? Não. Deus mandava maná, mandava cordonizes, Deus aquecia eles, dava roupa para eles, dava tudo. Tempo de bonança. O que eles fizeram? Murmuraram. Os tempos de bonança e tranquilidade na nossa vida são perigosos demais para pecadores como eu e você. Então, amados, Noé, que havia se mantido sóbrio na companhia de embriagados antes do dilúvio, porque como que era a vida de Noé antes do dilúvio? Com quem que ele se relacionava? Com aquela geração má, ímpia, que só multiplicava a maldade, e ele lá, sóbrio. Até então não se relata nada em Noé. Com certeza tinha pecado. Mas foi só vir a bonança, o tempo de paz, relativa à paz, e ele se embriaga. Que nós venhamos a nos alertar quanto a isso. Quando a minha vida está muito calma, eu já penso, é uma coisa errada, né? Eu até falo com a minha esposa. Aí logo vem alguma coisa para tirar a paz. Logo vem, graças a Deus. Mas para quê? Para me levar a orar. Para me levar a buscar o Senhor, a depender dEle. Ele frustra os nossos planos, e muito. Terceiro ponto, cuidado com as coisas boas deste mundo. Por quê, amados? Precisamos ter muito cuidado quando usamos abundantemente as coisas boas que Deus criou, para que não as usemos excessivamente. É bom, por exemplo, muitos almejam isso, né? Eu queria ter uma casa na praia. É bom? Legal. Vai lá, dá um mergulho na praia, volta, toma um banho, né? Fica lá. Gostoso. Pecado? Não. Mas você fica para casa na praia e começa a faltar os domingos na igreja. Já era. É melhor que você venda aquela casa. Estão entendendo? Cuidado com as coisas boas deste mundo. Os discípulos de Cristo devem tomar cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados em algum momento com as coisas deste mundo. Cristo diz isso em Lucas 21:34. Agora, a consequência do pecado de Noé foi a vergonha. Ele estava descoberto dentro da sua tenda, envergonhado pela exposição de sua nudez, como Adão, quando havia comido do fruto proibido. O que eles fizeram com Deus? Se esconderam, ficaram envergonhados. No entanto, Adão não procurou se esconder. Porém, Noé está tão destituído do pensamento e razão que não procura sequer se cobrir. Porque Adão e Eva foram lá e fizeram ainda as vestimentas, tentaram cobrir a sua vergonha. Aqui Noé não tem nem condição de ponderação para poder se cobrir. Ele se larga lá, pelado, lá na tenda. Uma situação deplorável. Então, amados, este é o fruto da vide, na qual Noé não pensou. Esse foi o uso das coisas deste mundo, sem moderação e sem cuidado. Por isso que Paulo vai dizer, vai comer, faça para a glória de Deus. Vai beber,
faça para a glória de Deus. Vai tomar banho? Faça para a glória de Deus. Vai casar? Para a glória de Deus. Vai ter filhos? Para a glória de Deus. Tá? As coisas naturais deste mundo são boas? Sim, são boas. São belas, muitas delas. Mas até que ponto são belas? Podem se transformar em feias a qualquer momento. Verso 22. Aqui entra Cã de novo. Lembra lá no começo? Cã, que é quem? Pai de Canaã. Olha ele de novo aí. E Cã, ou Cão, pai de Canaã, viu por que ele colocou lá no início? Viu a nudez de seu pai e o contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. Cã então vai na tenda e observa seu pai e a nudez de seu pai. A palavra viu aqui vem do hebraico ra'á, também é um verbo kal, ou seja, voz ativa, e está em consequência, né? Uma sequência de ato. Então, assim como o pai estava bêbado, foi lá Cã e viu a nudez de seu pai. Cã, o filho mais novo de Noé, flagrou seu pai nu e chama a atenção o verbo hebraico que significa observar detidamente. Não é só vi e virou o rosto. A palavra hebraica aqui traz um conceito de verificação. Aprender a respeito. É como você numa aula de ciência. Você fica observando lá a forma, como que é. É isso que Cã fez. Ele foi e ficou observando a nudez do seu pai. Então não é só um olhar de relance. É uma observação. E amados, por outro lado, James Boyce vai dizer que está correto quando afirma que o texto não sugere que Cã tenha tido qualquer comportamento libidinoso. Isso falaremos mais para frente, porque o texto não diz que ele descobriu a nudez, mas sim que ele viu a nudez. Tá? Por quê? Existem algumas linhas de interpretação e alguns teólogos vão dizer que, defendendo até mesmo, que Cã tenha despido completamente seu pai, mas há também aqueles que até afirmam que Cã tenha abusado sexualmente dele. No entanto, não há indício concreto para essas especulações, pois o texto bíblico diz apenas que Cã viu seu pai deitado nu em sua tenda. Mas vocês podem ler por aí, encontrar talvez em livros, comentários, teólogos que defendam que Cã abusou do seu pai, inclusive. Tá? Nós não vamos por esta linha. Nós vamos conforme o texto está narrando. Ele viu a nudez. E o texto continua. E o contou a seus irmãos que estavam fora. O pecado de Cã, aonde está o pecado de Cã? Porque até então você pode ler, ele viu. Foi Noé mesmo que pecou, ele que se embriagou lá, foi lá na tenda lá e estava lá, e viu. Qual é o pecado de Cã? Aonde que reside? O pecado de Cã foi de não ajudar seu pai. E não só isso. Ele considera o pai indigno e desonrado. Ele entendeu o que significa aquela atitude de Noé. Ele olhou para o pecado de Noé. Ele identificou o pecado de Noé. Ele viu que aquilo era algo desonroso, indigno. Pois bem, por isso, ele sai e fala com seus irmãos sobre. Sendo assim, fica evidente, portanto, que o pecado de Cã não é a homossexualidade ou incesto. E, em vez de protegê-lo, o que Cã fez? Expôs ele ao ridículo. É isso que ele fez. Fazendo-o saber aos seus irmãos. Porque essa atitude já era desonrosa em si mesma. Para que contar a outros? Por que ele mesmo não forneceu ajuda? Não, ele viu, talvez achou engraçado, talvez viu lá, nosso pai, e foi e contou para os seus irmãos. Uma quebra do 5º mandamento. Ele não honrou seu pai. Não existe honra. O ato já era desonroso. Só que o filho, por honra, poderia ter ajudado seu pai. Por misericórdia, poderia ter estendido a mão. Ainda mais sendo filho.
Então cuidado, pais. Seu filho vai te desonrar muito ainda. E às vezes, essa desonra vai ser anunciar os seus pecados para outros. Se é que já não tem acontecido isso. Cuidado. Um filho é uma espada de dois gumes, né? Vamos dizer assim. Ele pode tanto ser uma bênção, como também uma maldição, como que no caso de Cã. Contou o fato aos seus 12 irmãos. A palavra hebraica que contou, ela passa a ideia aqui, irmãos, de ir para fora, para a rua, como um fofoqueiro mesmo. Anunciar na rua, para fora. De uma maneira escarnecedora e zombadora, irmãos. Para que seu pai pudesse parecer desprezível a eles. É muito errado, amados, brincar com o pecado e ficar envaidecido por aquilo que deveria trazer tristeza e profundo pesar. Sabe os amigos que eu ilustrei aqui, que fica dando bebida, que quer ver você pecando cada vez mais, para ficar na verdade são cúmplices, amantes do pecado. Porque se essas pessoas se envergonhassem e sentissem ódio contra o pecado em si, eu não quero tanto para a minha vida e também não quero para o meu irmão. Se eu vejo que o meu irmão está indo por esse caminho e eu sei que é um caminho de destruição, o que eu faço? Opa, meu irmão, não vai por aí não. Vem para cá. Esses são os que me amam. Não os que querem ficar dando boas gargalhadas durante a madrugada inteira. Esses não são amigos de ninguém. Amigo é quem puxa a sua orelha, e talvez Noé puxou muito a orelha de Cã, né? Que quando teve uma oportunidade de ver o erro do seu pai, que ele falou, ah lá! Ele errou, olha lá como é que ele tá, lá. Tá peladão lá. Uma atitude de desonra. Uma atitude desprezível. Amados, divulgar os defeitos de qualquer pessoa, especialmente dos pais, a quem temos a obrigação de honrar. Noé não só era um homem bom, mas havia sido bom para Cã. Cã deveria ser grato ao seu pai. Cã deveria amar o seu pai, prezar pelo seu pai, proteger o seu pai. Mas o que ele faz? Desonra ele. Esta foi uma retribuição excessivamente vil, desprezível, de seu carinho para com seu pai. Cã aqui é chamado de pai de Canaã, o que sugere que ele, que também era pai, deveria ter sido mais respeitoso para com aquele que era seu próprio pai. Cã já tinha filhos. E muitos dizem, né, nós sabemos disso, quando se torna mãe ou pai, você começa a entender melhor seu pai e sua mãe. É por isso que minha mãe puxava minha orelha naquilo, né? Ah, agora eu entendo na prática por quê. Então Cã tinha ainda mais motivos para honrar seu pai, sendo que ele já era pai. E uma pergunta que eu quero fazer para você é, você tem honrado seu pai e a sua mãe? Principalmente os solteiros? Ou você tem desonrado a eles? Amados, uma pessoa que distrata o próprio pai. Eu tenho grandes dificuldades de falar que inclusive é crente. No caso dessa atitude de Cã aqui, Cã é ímpio. Cã é um ímpio. Cã não é tido nas escrituras como um homem salvo. Isso é uma atitude ímpia. Sabe a pessoa que xinga o pai? Sabe a pessoa que grita com o pai como se estivesse tratando um cachorro? Você já viu isso? Que tipo de hombridade, de caráter tem uma pessoa dessa? Que tipo de caráter tem? Uma pessoa que vira para a pessoa que gerou, independente de quem seja, te gerou, te cuidou. Se você é adulto hoje, é porque alguém preservou você. Alguém foi um meio para isso. Claro que é Deus quem preserva, mas os pais são meios de preservação também. Aí eu olho para aquela que me amamentou e trato ela como o cachorro da esquina. Que tipo de dignidade cristã tem uma pessoa dessa? Eu não encontro nenhuma. Uma coisa que Deus me ensinou, mesmo vindo de um lar destruído, mesmo conhecendo todos os erros do meu pai e da minha mãe, é de que quando eu estou com eles, é de respeitá-los,
de não entrar em conversa que vai gerar discussões, talvez, mas de honra. De honra. E honra não é ser conivente com os pecados deles. Honra é ter sabedoria e saber o momento certo de falar, porque é uma autoridade sobre minha vida. E não é porque eu sou pastor, não. Eles continuam sendo, seja quem for. Meu pai lá é um beberrão, minha mãe com todos os problemas dela, são autoridades sobre a minha vida. Deus me colocou naquele lar. Deus instituiu aquela família para quem seja. Ah, mas minha mãe foi uma prostituta. Não interessa, é a sua mãe. Reclame com Deus. É sua mãe. O seu dever bíblico para com ela é respeito. Ah, mas ela não se dá o respeito. Mas você tem que dar respeito. Não interessa. Ah, mas meu pai me maltratou muito quando eu era criança. Respeite ele. A Bíblia fala para pagar o mal com o mal? Se você é crente, você a abençoa. Mulher que desrespeita os pais não está pronta nem nunca para ser mulher de marido, entrar no casamento. Jamais. Porque pensa, uma mulher que destrata o próprio pai e a mãe, vai fazer o que com o marido, meus irmãos? O que ela vai fazer com o marido? Vai dar tapa na cara do marido. Um homem que desrespeita o pai e a mãe, vai fazer o que com a mulher? Também é a mesma coisa, vai dar tapa na cara da mulher. Se o próprio pai e a mãe ele não tem respeito, quem dirá com terceiros que nem família dele é? Passa a ser quando casa, né? Então, sabe aquele análise lá para ser membro que nós vimos na história dos batistas? Tem que ir lá no trabalho ver como é que é. Vai na casa. Como é que ela é aí? Como é que ele é na casa? Ele respeita vocês? Ele ajuda vocês? Ele honra vocês? Tem uma prima da minha esposa que agora expulsou a filha de casa já. Filhos rebeldes, a Bíblia fala para fazer o que com filhos rebeldes? No Antigo Testamento? Apedrejar. Desonra aos pais no Antigo Testamento era assunto de apedrejamento. Impede igualdade com adultério. Essa prima da minha esposa colocou para fora, diz ela, né? A filha ganha um salário bom. Não ajuda com nada em casa. Não dá R$1. Xinga a mãe. Maltrata a mãe. Tudo bem que a mãe também não deu bom exemplo, mas não interessa, isso não é justificativa. E sabe o que é mais incrível? Se diz cristão. Incrível, incrível isso. Olha o pecado de Cã, aonde foi. Olha um ímpio agindo. Olha um ímpio agindo. Você é Cã? Eu sou Cã? Eu falo para os solteiros, irmão, eu falo, olha, cuidado com quem você vai casar. Aí o coração, sabe, falta temperança também para esses solteiros, né? Controle das emoções. Mas vai mudar, o casamento santifica. É, santifica. O pai e a mãe também não santifica? A Bíblia não diz? Que o pai e a mãe santa não santificam os filhos? Então você quer pagar para ver, é isso que você está falando. Toma cuidado, que isso aqui é uma atitude ímpia. Desrespeito, desonra. É uma atitude ímpia. Cã espalhou com alegria o pecado do pai, irmãos. E isso foi terrível. A alegria de ver a desgraça dos outros. Talvez o próprio Cã tenha ficado embriagado algumas vezes. E tenha sido reprovado pelo seu bom pai. A quem ele agora via com alegria, dominado pela bebida forte. A atitude impenitente é essa, irmãos. E isso acontece muito com os pastores. Por quê? O pastor, ele é o testa de ferro, mas tem teto de vidro também. Por quê? Porque é pecador. Mas ele é sempre quem vai estar corrigindo. Por exemplo, para mim é um grande desafio, meu irmão. Porque eu, como pecador, ensinar para Israel e Alanes como entrar no casamento. Porque muitos pontos a qual eu ensino, talvez eu esteja melhorando ainda. Eu esteja sendo aperfeiçoado ainda. E talvez se eles observarem ou constatarem alguma coisa no meu casamento, talvez numa falha que pode acontecer, ele fala, olha lá! Olha lá! E tem pessoas que é assim. Fica esperando o erro
do outro para apontar, para difamar, para espalhar. Aí eu pergunto, essa é a atitude cristã? Nós somos pecadores, irmãos. E quando eu vejo o meu irmão cair, antes de apontar, eu falo, estender a mão. Vamos caminhar junto, o que você está precisando? Não vai por aí não, meu filho. Vem por aqui. Faça assim. Faça assado. Mas não, mas senhor, e você? Chama de senhor ainda. Sabe que é a desonra acompanhado de uma palavra talvez bonitinha. Né? Mas e o senhor? Que senhor? Você já está todo desrespeitoso na sua conduta, na sua vida. E você quer falar, senhor, chama de você logo. Xinga logo. Que é mais fácil. É o que está no seu coração. Eu não entendo. A atitude cristã é o contrário. A atitude cristã de querer ajudar. E não é só com qualquer um. Você vê seu irmão e fala, irmã, isso não é correto à luz da Bíblia. Vamos orar, vamos ver o que está acontecendo. Senta aqui, vamos conversar. E não sair. Você viu o que fulano fez? Você viu lá? Nossa, você viu lá como o pastor falou com a esposa? Nossa, você viu, né? Chega em casa, o assunto da mesa é a vida do pastor. Ele é pecador. Ele precisa de misericórdia. Assim como você também precisa. Nós precisamos de graça e misericórdia. Todos os dias. Porque a atitude de Cã é que mais se assemelha com a atitude de muitos. E é uma atitude reprovável. Tanto que ele será alvo de uma maldição de Deus. Verso 23. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa. Olha o contraste. Observe o verso 23 como contraste. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. E andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Nossa, que discrepância de atitude. Que discrepância. E por que Moisés está fazendo isso? Porque a partir disso ele vai falar sobre quais as famílias que vieram desses 3 filhos. E aí vai vir a família dos hebreus. O povo escolhido veio de Cã, os hebreus? Veremos que não, no capítulo 10. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. Os irmãos de Cã, pela atitude deles, como que vocês imaginam eles recebendo a informação de Cã, talvez com zombaria e escárnio? Ei, Sem, Jafé, vai lá ver, olha o seu pai como é que ele está. Eles falam, como é que é? E você está rindo? Por que você não cobriu ele? Aí eles foram. E eles fizeram o que tinha que ser feito. Com honra. Com temor a Deus. Com respeito. Você é o tipo de filho que fica apontando o erro dos seus pais e não olha para os seus? Tira a trave do seu olho, irmão. Tira a trave do seu olho primeiro. Essa aqui tinha que ser uma reunião de filhos, né? De jovens. Solteiros que moram com os pais também. Mas aplicável a todos, com certeza. Então, amados, a conduta deles fala por si só. Eles pegaram a roupa, o casaco, que seja alguma coisa grande, e colocou sobre os ombros, ambos os ombros, a parte direita e a parte esquerda, cobriram Noé. Cobriram. Longe de Sem e Jafé darem curso ao desrespeito. E a minha atitude e a sua tem que ser como a de Sem e como a de Jafé. Porque talvez o Cã, no nosso meio, chegue até você para informar um pecado. E você precisa colocar um basta. Você não pode dar prosseguimento, ser uma ponte para o pecado. Você tem que pôr ali um muro. Você tem que... Não, está errado isso. A maioria das vezes, você que já aconteceu com você vem me falar de um terceiro, alguma atitude. O que eu sempre falo para você? Conversa com a pessoa. Você falou com a pessoa? Conversa com a pessoa. Eu sempre falo isso. Ou seja, de uma forma eu tento ela resolver e dar um basta no problema. E não dar mais prosseguimento àquilo. Essa tem que ser a nossa atitude, irmãos. Agora pense se Sem e Jafé começam a fazer... Eram 3 escarnecedores ali. Pensa isso na igreja, com 50 pessoas. Como pode disseminar rapidamente? Como pode ocorrer uma desonra?
tirar a credibilidade de uma pessoa. Isso é terrível, irmãos. Eles não foram desta forma, eles agiram como Paulo fala em Gálatas 6, verso 1 e 2. Preste atenção em Gálatas, já exposto aqui aos irmãos. Quando o irmão for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, essa atitude é de pessoas espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para o que também não seja tentado. Mas se alguém for surpreendido em algum pecado, o que nós temos que fazer? Restaurá-lo. Se é que você é espiritual. E andando, virando para trás, cobrir a nudez de seu pai. Em contraste gritante com a desonra de Cã, que Cã infligiu ao pai, está o comportamento reverente dos dois irmãos mais velhos. Sem Jafé, seu procedimento é descrito como com 4 ações: tomaram a capa, andaram de costas e cobriram seu pai com os rostos desvirados e não viram a sua nudez. De costas, entraram na tenda e para o lugar onde seu pai estava, eles jogaram a roupa em seus ombros, sobre ele, e assim o cobriram. Eles evitaram qualquer tipo de desonra e pecado contra o seu amado pai. Isso nos ensina como devemos agir, irmãos. Você, em vez de ser um acusador ou um difamador como Cã, e eu também, nós devemos ter uma atitude de cobrir isto, de tratar isto, de não espalhar. Não é fazer vista grossa. Não é fingir que não é com você. Porque Hebreus fala para nós cuidarmos da vida uns dos outros. Mas é de forma a trazer o bem e não o mal. Quem dirá com seus pais em casa, mesmo ímpios? Tendo os rostos, olha só, eles viram os rostos, vão de costas, eles levam e jogam lá a capa sobre Noé, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Assim eles demonstraram sua modéstia, sua piedade filial, o seu dever, e assim por suas ações reprovaram Cã. Como é que Cã estava se sentindo vendo tudo isso? Envergonhado, talvez, né? Mas a atitude dos dois irmãos reprovaram a conduta de Cã. Reprovou totalmente. Assim como sem dúvida o fizeram por palavras. Porque a atitude sempre acompanha palavras, porque eles agiram motivados com aquilo que eles tinham por certo em seus corações. E quando Cã chegou informando as coisas, certamente eles tiveram palavras para rebater isso, sendo que a própria atitude deles rebateu a atitude de Cã. Então, amados, além de não quererem ver o pai naquela situação deprimente, eles também providenciaram para que ninguém mais a visse. Assim eles nos deram um exemplo de caridade com relação ao pecado e à vergonha de outro homem. Não é bastante evitar comentar casos como este, sem nos envolver com aqueles que conspiram contra a boa moral dos demais. Vocês lembram do Novo Testamento? O falso testemunho? Qualquer atitude semelhante a essa. E não é só pai, você pode acabar com a moral de uma pessoa justamente por comentários maliciosos. Você pode fazer com que outro irmão na igreja não vá mais se aconselhar biblicamente com o pastor, porque você difamou o pastor para ele. E automaticamente você estará prejudicando aquela pessoa. Porque o pastor pode trazer algo bíblico para ela que vai mudar a vida dela. Mas ela criou um preconceito na mente por causa dos seus comentários maliciosos. Por causa da sua boca ímpia. Você pode falar, não se aconselha lá com o Gessé, porque o Gessé é isso, isso e isso. E o Gessé poderia abençoar aquela pessoa. O que você está sendo na igreja, meu irmão? Entende? Sempre a nossa atitude tem de ser querer ajudar, querer restaurar, à luz de Gálatas 6. Restaurar é o oposto de destruir. Que nós venhamos a pensar nisso. Porque eu não sei o que você fala nos corredores e na sua casa com as pessoas mais próximas. Mas Deus sabe. E Cristo fala que daremos contas de cada palavra que saiu da nossa boca.
que você tema a Deus. E olhe para a conduta dos dois irmãos. Devemos ter o cuidado de ocultar a vergonha alheia. Ou pelo menos fazer o melhor possível. Assim como gostaríamos que fizessem por nós. Se você fosse Noé, qual atitude você gostaria que fosse feito com você? Com o pecado que você já anunciou da outra pessoa aí, se você fosse essa pessoa que você difama, que você quebra o 9º mandamento, o que você gostaria que fosse feito por você? A mesma atitude que você está oferecendo? Ame seu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o seu próximo? Você não ama nem seu pai e sua mãe? Que tristeza, vai amar eu que sou de outra família, de outro lugar? Que venhamos a pensar nisso, irmãos. Que atitude deplorável. Há um manto de amor que deve ser lançado sobre os defeitos de todos. Além disso, há uma túnica de reverência que deve ser lançado sobre os defeitos dos pais. Além de amar o meu pai e minha mãe, eu devo ter reverência por eles. Reverência. Olhar para eles como se fossem juízes, magistrados civis. Né? Um policial, por exemplo. Você chega com um policial e fala, olha, não sei o quê. Você fala com um policial assim? E por que fala com a mãe e com o pai? Né? O pessoal que trabalha com direito, né? Chega lá no juiz e fala desse jeito, o que acontece, Flora? Pode sair preso do julgamento? Pode? Pode sair preso. Perder a carteira da OAB. Você está entendendo, irmãos? E às vezes por nossos pais, por serem simples, né? Mas são autoridades divinamente instituídas. Que venhamos a pensar nisso. Que venhamos a recorrer a Cristo para perdão dos nossos pecados, da nossa conduta, que talvez se assemelhe a de Cã, e que você busque graça, meu irmão. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, porque naquela cruz nós podemos ser moldados. E que Noé, mesmo sendo um homem salvo, também nos ensina que não estamos livres do erro, livres do pecado. Quem dirá eu e você? Se Noé pecou, imagina eu e você. E sabendo disso, temos que ter uma atitude para a restauração sempre, e não difamação e destruição. Que Deus nos abençoe, irmãos. São conceitos aqui para a vida, para a igreja, para tudo, né, em que nós estamos envolvidos. Que Deus abençoe os irmãos. Amém?